Você pediu uma palavra a Deus por esses dias, e essa palavra pode mudar a sua vida. Fica comigo. Ao final desses 8 minutos, eu tenho certeza que você vai glorificar o Eterno pelo que foi liberado agora para a sua vida. Vamos lá. É o seguinte, 1 Samuel capítulo 17 é um texto clássico, muito conhecido. As crianças, os jovens, os mais velhos, crentes e não crentes, conhecem a história de Davi vencendo Golias. Sendo que essa história está muito além de Davi vencer Golias com uma pedrinha. Essa história versa, nos comunica sobre essência versus aparência. Esse antagonismo vai estar diante de nós em todo esse texto. Veja como esse conflito essência e aparência está logo de cara. Deus nunca quis um líder para Israel, um rei para Israel. Deus sempre quis estar à frente de Israel. Deus sempre quis que Israel caminhasse à sua sombra, que Israel ficasse escondido na fenda da rocha, assim como Moisés, lá no monte, que pediu para ver a Deus, e Deus disse: você não pode me ver, porque a minha justiça te consome. Você não tem pureza, você vai ser consumido pela minha justiça. Portanto, eu passo por você. Eu vou esconder você, eu vou passar e você vai ver a minha sombra. Ali era uma sinalização sobre Jesus, pois Jesus seria o único rei para Israel e, portanto, para toda a humanidade. E a igreja seguiria o rei. É por isso que Moisés ficou escondido na fenda da rocha e viu a sombra de Deus. É tudo sobre Jesus. E a igreja está escondida na fenda da rocha. A fenda, no caso, faz alusão à lança que feriu o lado de Jesus, e a igreja fica ali na ferida de Jesus. Pelas suas pisaduras, né, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Deus sempre quis ser o líder, de ir à frente de Israel. Israel, olhando para as nações vizinhas daquela época, que já tinha um regime monárquico, Israel também pediu a Samuel, o profeta em exercício, pediu que fosse levantado um rei. Eles queriam um rei, eles não estavam satisfeitos somente com Deus. Então Deus levanta um camarada que dos ombros para cima não tinha ninguém mais bonito, mais belo e mais imponente: Saul. O primeiro rei da nação de Israel foi Saul. Um homem que aparentava ser valente, mas que interiormente era um menino. Era fraco, não tinha gabarito suficiente, mas era reflexo das escolhas aparentes dessa nação que não queria mais essência, queria a aparência dos outros povos. Do outro lado de 1 Samuel 17, nós temos Golias. Golias, um homem gigante que por si só provoca estranheza, pavor, susto, temor naqueles que estão observando. Hoje nós temos computador, achados arqueológicos, história, registros historiográficos, que já nos dá uma certa tranquilidade ao analisar fatos sobre gigantes e pessoas de estatura, né, exorbitantes da antiguidade. Portanto, isso não provoca tanto medo. Mas imagine naquele momento ter um homem que fica ali na casa dos 3 metros de altura. Quão assustador era Golias. Não precisa de muita coisa. Hoje não precisaria de muita coisa, porque nós temos ciência, conhecimento e história. O conhecimento faz a gente não ficar com medo. Mas naquela época não tinham conhecimento. Ainda havia um registro histórico de outros gigantes que foram eliminados. Lembra disso? Então Golias, ele já provocava medo por causa da sua aparência. Mas vejam as estranhezas desse texto que nos revelam coisas profundas e escondidas. Olha só, Golias, mesmo naturalmente provocando medo e pavor, ele ainda assim precisa de uma couraça poderosíssima. Ele precisa de um capacete gigante. Ele precisa de uma lança tão grande que precisa de muita força para carregá-la. Ele precisa de escudeiros para levar o seu escudo. Ele usa uma caneleira. Ele usa sandálias pesadas. Aquele homem, mesmo tendo uma aparência de algo que é invencível, ele precisava estar todo guarnecido. Porque a verdade é o seguinte: Davi era um menino que aparentava fraqueza, fragilidade e inexperiência, mas o seu interior era de um gigante, porque todo aquele que, mesmo aparentando-se não valer nada, se no seu interior tiver a presença das presenças, tiver a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, a presença do Espírito Santo, ainda que o seu exterior, esse homem se corrompa, lá no seu interior tem algo que é eterno, poderoso, faz o que ninguém pode acreditar. Do outro lado, nós temos um homem que por dentro era um menino, tanto que ele precisava de muitas outras armaduras, não bastando a sua aparência assustadora. Veja, a guerra, aparência e essência vai nortear todo esse texto aqui. Entenda uma coisa de uma vez por todas: Golias não é nada.
ele só está enfeitado de muita coisa, porque você já venceu outras batalhas. O inimigo, ele veio só com outras vestimentas, só com outras armaduras, com outras caneleiras, outros capacetes, outras lanças, outros escudos, para fazer você ter medo de uma aparência. O céu não se move pela aparência das coisas, o céu se move pela simplicidade, a essência daqueles que confiam no nome do Eterno. Existem muitas coisas que não têm poder nenhum de impactar a nossa vida, mas se vestiram de uma aparência tão ruim, tão maldosa, tão pesarosa, tão invencível, tão impossível, que acaba nos causando medo. E por que Deus permite que essas coisas que não são nada, cresçam tanto diante de nós? Eu tenho algumas respostas para você. Primeiro, Deus permite que essas coisas aconteçam para mostrar que o céu não se move pelo grito dos gigantes, mas pela simplicidade dos meninos. 2. Deus permite que esses gigantes se levantam. Essas coisas ganham uma aparência de algo impossível para expor a fragilidade de determinados líderes. Porque Saul aparentava ser um líder, mas já não era. Saul aparentava ser forte, mas já não era. Saul aparentava ser um grande guerreiro, mas já não era. Terceiro, para baixar a sua bola, para fazer você botar o pé no chão e saber que se não for Deus tirando as camas dos seus olhos, você nunca tem a percepção correta da batalha que você está enfrentando. Você nunca tem a dimensão correta da fé que você tem e daquilo que está vindo contra você. Você vai continuar enxergando o gigante se você não usar as lentes corretas. E as lentes corretas só vêm do Espírito Santo que conduz a tua vida. Portanto, se você está cheio do Espírito Santo, ele faz você enxergar que todo esse alarmismo, que toda essa guerra, que toda essa dor, que todo esse gigante que estão dizendo que está diante de você, na verdade é fake. Ele é muito pequeno comparado a todo o poder de Deus que está sobre a tua vida. Quarto, por que Deus permite então que esses gigantes ganhem essa aparência e provoquem todo esse medo? Para dizer que também tem um dia do basta. E esse dia está chegando. Mas algo importante eu quero destacar com você aqui. Saul, que era o rei em exercício, ele via a chance em Davi de distrair o povo. Sabe aquelas pessoas que não sabem resolver os problemas da vida e ficam procrastinando? E procuram um false flag para distrair os outros que estão à sua volta, para que ninguém veja a sua fraqueza. Chega em determinado momento da sua vida que não dá mais para procrastinar, não dá mais para você passar um pano, não dá mais para você dormir com um sapo, dormir com um rã. Assim como o faraó foi dizer para Moisés, Moisés, eu deixo vocês irem amanhã, enquanto Moisés dizia que o Egito é se encher de rãs por causa das pragas. Faraó diz amanhã, ele não diz hoje, ou seja, ele queria dormir com as rãs. Muitas pessoas são assim. Quando viu Davi se aproximando, aquele menino que estava dizendo que ia lutar contra Golias, Saul ele percebeu a chance de distrair aqueles que estavam duvidando, porque há 40 dias o Golias está gritando, dá-me um homem, me dá o seu valente. E Saul não tinha ninguém. Então Saul vê em Davi a chance de uma distração. Saul vê em Davi a chance de motivar o seu exército pela dor. Porque se um menino é trucidado por um gigante, aquilo pode gerar em Israel um sentimento de revanche, de ira. E, portanto, os soldados de Israel iriam ser manipulados emocionalmente pela destruição de Davi. Saul precisava de uma cortina de fumaça. E Davi veio com uma luva, porque há 40 dias, alguém humilhando o seu exército, humilhando o seu reinado, você precisaria de uma desculpa. Então essa desculpa poderia ser Davi. Davi foi uma grande conveniência para o rei Saul. Davi sabia que ele não seria uma distração para quem já perdeu o propósito de vida, que no caso era Saul. Davi tinha clareza de que ele iria exercer aquela fé que para todo mundo é burra, mas é sobrenaturalmente inteligente. Como assim, Rafael? Aquela fé que para todo mundo é burra? Aquela fé que abre o mar com um cajado? Aquela fé que levanta 5 pães e 2 peixes e multiplica e alimenta mais de 5.000 homens? Aquela fé que com uma queixada de um jumento mata milhares de outros soldados. Aquela fé que com um cajado fere a rocha e sai água. Aquela fé que levanta a mão para cima e diz, Pai, te agradeço, Pai, te dou graças. E o morto, depois de 4 dias, se levanta. Aquela fé que mesmo sendo humilhado, cuspido, agredido, ter sido moído, ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa fé são daqueles que não são movidos por aparência, mas são movidos por uma força poderosa. E essa força age
na essência de todo filho de Deus. Você não entende que Deus estava procurando alguém que acabasse com o legado dos gigantes? Lembra que Noé foi levantado por Deus para construir uma arca. A iniquidade estava muito grande. Gênesis capítulo 6 diz que haviam néfilins na terra. Haviam homens gigantes e poderosos na terra. Aqui eu acredito que gigantes eram realmente gigantes na terra. Que os famosos eram realmente os gigantes da terra. Eu não acredito que Golias era um Néfilim, mas eu acredito que os Néfilim eram aqueles que faziam parte da destruição, do hibridismo da humanidade, da corrupção realmente da raça humana, da adulteração da raça humana. Veja, Deus mandou o dilúvio e eliminou a todos. Então já tinha um histórico de que Deus estava eliminando os gigantes. De novo, eu digo para você, Golias não é um Néfilim, porque eu estou afirmando que já tinha um registro na história, que Deus estava eliminando os gigantes, tanto que no registro de Números, quando os espias vão até a terra, espiar a terra, eles voltam com um registro de que haviam gigantes e de que os israelitas eram como gafanhotos aos seus olhos. Sim, eram homens de grande estatura. E Deus foi levantando Josué, levantando vários líderes para destruir e eliminar esses gigantes da terra. Então, Deus queria levantar Davi para acabar de eliminar os gigantes. Ei, Deus está levantando a você para acabar de eliminar de uma vez por todas esses gigantes que se levantam em ciclos, em tempos constantes. De vez em quando se levantam um gigante, porque as pessoas ainda não abriram seus olhos, elas ainda não estão enxergando esses problemas, essas dores, essas lutas com as lentes corretas. Você não está enxergando mais um gigante, você está vendo uma oportunidade de concluir o que o próprio Deus começou com outras pessoas, com outros profetas, com outros homens e mulheres que ele tem levantado no decorrer da história. E você é mais um. Por quê? Você, ao derrubar esses gigantes, não vai ser no seu poder, vai ser naquilo que te move por dentro. E você vai provar, assim como eu venci isso que aparentemente era um gigante, você que está passando por isso vai vencer também. Escute, as maiores guerras da tua vida não são as barulhentas. As maiores guerras da tua vida não são de coisas gigantes. As maiores guerras e as mais preocupantes são as silenciosas. Aquelas que ninguém vê o choro de um pastor. Aquelas guerras que ninguém escuta o clamor de uma liderança. Aquelas guerras que você trava dentro de você mesmo. Estas são as maiores, porque as batalhas exteriores, os inimigos que se levantam, na verdade, eles são oportunidades para Deus revelar o seu poder através de você. O nome disso é promoção. O nome disso é Deus vai exaltar a sua vida. Portanto, só confia nele, só exerça a sua fé, mova-se por algo que está aqui dentro de você, mas preocupe-se com as verdadeiras batalhas. Os verdadeiros gigantes não são aqueles que aparentam ser invencíveis, são aqueles gigantes do interior, as batalhas do interior. E sobre estas batalhas, o Senhor está contigo agora te dizendo: eu também posso fazer você vencer as batalhas do exterior e as batalhas do interior. Deixa o Senhor habitar dentro de você, deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa ele levar a tua vida numa trajetória poderosíssima. Rafael, nós estamos no fim dos tempos, tem tanta profecia, o mundo está um caos. Meu amigo, não está no teu controle a agenda do Apocalipse, o relógio escatológico. Enquanto você não sabe quando Jesus volta, quando as coisas de fato vão acontecer, viva da maneira mais poderosa e mais maravilhosa possível. E a maneira mais poderosa e mais maravilhosa possível é amando o Senhor de todo o teu coração. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, deixa Ele governar você por dentro. E tudo o que acontecer aqui fora, enquanto o mundo vai estar abalado, vendo um gigante invencível, você vai estar glorificando o nome dele, porque você sabe que ele começou lá atrás, derrubar os gigantes. E isso vai concluir em você. Glorifica o nome dele, porque ele separou a sua vida. Não se mova por aparência, se mova por essência. Ele está vendo um Davi que está aí, e é você. Paz. Tchau, tchau.